Fala galera, antes mesmo de eu colocar posicionado aqui, eu já dei um início na gravação, mas não tem problema não, vamos lá. E para fechar a MP 927, eu espero que esse seja o último vídeo sobre a MP. Nós temos as disposições finais. Consideram-se convalidadas as medidas trabalhistas adotadas por empregadores que não contrariam o disposto dessa medida provisória, tomadas no período dos 30 dias anteriores à data da entrada em vigor desta medida provisória, que foi 22 de março, né? Deixa eu dar uma conferida, mas é isso, eu até já falei isso no vídeo, exatamente, né? Voltando aqui a ideia das disposições transitórias. Cadê? Bem, artigo 37 passa a vigorar com as seguintes alterações, que é o artigo 37 da 8.212. Essa alteração não passou, exceto pelo parágrafo 5º. O prazo de validade da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Pública do Ministério da Economia, referente a tributos federais e a dívida ativa da União, por elas administrados, será de até 180 dias contado da data da emissão da certidão, prorrogável excepcionalmente em caso de calamidade pública pelo prazo determinado em ato de conjunto. E o artigo 38, que também foi com as seguintes alterações da Lei 13.979 de 2020. Essa lei é a lei que dispõe sobre as medidas para enfrentamento de emergência da saúde pública em importância internacional decorrente da Covid. Ato conjunto do Ministério do Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura disporá sobre a medida prevista no inciso 6 do caput, né? O inciso 6, esse artigo é o artigo 3º, inciso 6. Restrição excepcional e temporária conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária por rodovias, portos, aeroportos, etc., que é medidas de enfrentamento. Isso não é muita questão trabalhista, é mais ideias de políticas públicas, né? Essa medida provisória entra em vigor na data da sua publicação, 22 de março, entrou em vigor no mesmo dia. Jair Messias Bolsonaro, quer dizer, uma medida provisória de competência responsabilidade do presidente, né? Eu quero voltar no artigo 36 dessas disposições finais. Consideram convalidadas medidas trabalhistas adotadas por empregadores que não contrariam o disposto nessa medida provisória com até 30 dias antes. Isso aqui é muito interessante, porque, como eu mostrei nessa comparação que eu fiz da medida provisória com a CLT, muitos desses institutos já existiam na CLT, né? Então, se o empregador, antes dessa medida provisória, adotou um regime de banco de horas, por exemplo, naquela modalidade de banco de horas sem acordo nenhum, para compensar dentro do mesmo mês, de repente imaginando que o isolamento fosse acabar, ele está valendo. Ele só tem que adequar a medida provisória. Então ele fez um acordo de banco de horas lá em março. Lá ele começou a dar folga para a galera ali no dia 16 de março, dia 17, sem acordo nenhum, achando que ia poder compensar ali no final do mês de março. Opa, veio a medida provisória, continuou o isolamento, adequa e valeu o banco de horas, né? O empregador, por estado de calamidade, fez uma antecipação de férias ali, correndo risco, e não comunicou o empregado com 30 dias antes. Valeu! Adequou a medida provisória aqui. Lá atrás, antes da medida provisória, estava ilegal nos termos da CLT. Mas o empregador quis assumir o risco diante da calamidade e ele ia passar uma borracha nisso, ele ia formalizar de forma legal, ele fraudou um documento, digamos, não estou dizendo para ninguém fraudar. Agora ele não precisa mais preocupar com isso, porque entrou a medida provisória, dando a ele a possibilidade de informar com um prazo muito menor do que 30 dias, tá? Então, são essas situações que o empregador podia ter tomado, seguindo a CLT e não adivinhando que havia uma medida provisória, não é isso? Muito embora essa medida provisória, alguns dias antes, começou a ser discutida, debatida e noticiada, mas, independente disso, os institutos da CLT já estão lá, já estavam lá. Então, muitos institutos já podiam ter sido tomados, teletrabalho, etc, etc.
nos parâmetros da CLT ou burlando um pouco a CLT, contando com uma possível medida provisória que já vinha sendo noticiada, ou pouco se lixando para a medida provisória que ele nem sabia se havia ou não, mas por questão de necessidade mesmo, assumindo o risco aí, ou até mesmo burlando de forma formal, fazendo no papel a formalidade, mas na prática fazendo de forma diferente. Eu não estou mandando ninguém a fazer, só estou dizendo que tudo acontece, tudo é possível, né? E aí, lá no começo dessa medida provisória, vem escrito assim, ó, artigo 1º, essa medida provisória dispõe sobre as medidas trabalhistas que poderão ser adotadas pelos empregadores para a preservação do emprego e da renda e para o enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6 de março de 2020 e de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19, decretada pelo Ministro da Saúde em 3 de fevereiro de 2020, nos termos do disposto da Lei 13.979 de fevereiro de 2020. O disposto nessa medida provisória se aplica ao estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto, e para fins trabalhistas constitui hipótese de força maior, ok? Força maior na CLT está lá a partir do artigo 501 ao artigo 504. Eu já falei sobre força maior no meu canal em 2 vídeos. No Código Civil, artigo 393, salvo engano, tá? Força maior paga metade de indenização, força maior não tem aviso prévio, no caso de extinção, no caso de força maior com negociação coletiva tem redução de salário e jornada ao mesmo tempo, né? Já falei sobre isso também, eu tenho um vídeo. Agora com a MP 936 não precisa de negociação coletiva, já falei sobre isso também num vídeo aí no canal, tá bom? E força maior também possibilita a extinção da empresa não respeitando alguns regimes de estabilidade sem ter que indenizá-los. Também já falei nisso no canal, ok? O Decreto Legislativo 6 de 2020 fala sobre a ocorrência do estado de calamidade. Quem assinou foi o senador Antônio Anastasia, né? Em 20 de março de 2020, e a Lei 13.979 fala do estado de calamidade, tá? Eu vou gravar um vídeo em posterior para falar sobre isso, mas é questões de políticas públicas, tá bom? Então eu encerro aqui meus vídeos trabalhistas sobre a MP 927 de 22 de março de 2020, comparando naquilo que toca com a CLT e com outras disposições. Espero que vocês tenham gostado de todos os vídeos. Por gentileza, deem um like aí, compartilhem e inscrevam-se no canal, por gentileza. Amanhã ou hoje mais tarde eu faço esse mesmo estudo na medida provisória utilizando a medida provisória 936. E em um ponto lá eu vou ter que voltar na medida provisória 927, quando se refere à questão de segurança e medicina do trabalho. Um abraço, galera!